Essa derrota do Flamengo foi muito dolorida e todo mundo tá falando muito sobre essa fase do Flamengo que precisa melhorar com urgência, né, rapaziada? Os jogos já estão acontecendo, os campeonatos já estão rolando e o Mauro Cella falou sobre esse momento tenebroso do Flamengo, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Se dá para dizer que o modo banana, que foi a expressão que você criou, está ativado? Ou também tem muitas outras coisas? Eu acho que tem um pouco disso, né? Um jogo como o de ontem, você vê um time que não compete. Não compete, eu quero dizer, não marca tão forte, não ganha uma segunda bola, e o adversário compete muito, né? Era muito evidente, todo mundo sabe disso. Só uma pessoa muito desinformada para imaginar que um time não brasileiro, digamos assim, né? Que não seja brasileiro, jogando um mata-mata internacional que vale uma taça, fosse ele argentino, ou a Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, não vai encarar como algo muito importante. O Lanús encara como muito importante, como o Racing encarou ano passado, por exemplo, como o Del Valle encarou quando venceu e quando perdeu o Flamengo, como a LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então, falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito o cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. Pô, o ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, tá mal o Léo Ortiz. É bem complicado, né, essa situação. E o pessoal lá, o Pedro Ivo, né, ele falou sobre essa questão, né, do time do Flamengo. Não só do Flamengo, mas do Paquetá, né, que todo mundo tá criticando o Paquetá. Mas não observo que todos os jogadores do Flamengo estão mal, né. E só estão focando no Paquetá, né. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse, cara. Porque não é o Paquetá. É o time do Flamengo como um todo que não tem funcionado. Fosse só o Paquetá, o Flamengo na rotação do ano passado, no auge com o Felipe Luiz e o Paquetá comprometendo, aí tudo bem. Mas o time ainda não encaixou. Então, quando a gente percebe que a Arrascaeta tá abaixo, Carrascal também não consegue fazer diferença, o Pedro foi até sacado do time, opção no banco. A gente percebe que é mais um problema coletivo do que individual de um jogador que acabou de chegar. Eu ainda acho que o Paquetá vai render bem no Flamengo, tem todo o potencial para isso, mas antes o time precisa encaixar. Porque não é o Paquetá. É isso mesmo, né, rapaziada? O Paquetá, se tivesse chegado ano passado naquele time, teria sido um diferencial, né? Teria ajudado pra caramba, porque o time realmente ano passado jogou como por música, né? O José Boto, cara, falou sobre essa questão de contratações, né? Porque a gente precisa contratar um atacante. O Flamengo tá só com o Pedro e contar só com o Pedro é bem complicado porque a gente não sabe como que tá a saúde física do Pedro e ele sofre muito constantemente em momentos decisivos da temporada com lesões e o Flamengo contar só com ele é muito complicado, principalmente porque essa temporada o time não tá encaixado na zaga, né? Na temporada passada a gente tinha o Arrascaeta voando, tinha o Léo Ortiz e o Léo Pereira salvando com gols, o Bruno Henrique fazendo seus golzinhos. Essa temporada nem isso, né? Ninguém tá jogando tão bem. Então, ele falou sobre essa questão de contratações, contratar um atacante, rapaziada. O Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, e nós trouxemos jogadores muito importantes no futebol europeu e para o Flamengo, ainda não tem a força que tem algumas das ligas europeias, e o problema é que nós atingimos um nível muito alto e um nível que só esses jogadores é que nos servem. Tu é pago pra isso, não adianta vir chorar pitandas de dizer que não consegue trazer jogadores. Aí é complicado, né, rapaziada? O José Boto vir falar que não consegue trazer jogadores, rapaziada, aí fica difícil. E o Felipe Luiz falou sobre isso, né, ontem na coletiva, sobre contratações e que ele, não é só ele o responsável porque andou circulando de que o Felipe Luiz não queria trazer o Marcos Leonardo, o Felipe Luiz não queria o Marcos Leonardo do Flamengo, né? E ele falou sobre isso, que não é só ele que contrata, ele não é o responsável por isso, né? Pela montagem do elenco. A montagem de elenco sempre, como eu falei outras vezes, é com o Boto.
e com a direção esportiva, com o diretor de futebol, que é o que realmente faz e planeja toda a montagem de elenco. Eu, claro que participo, eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje, por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Claro que o jogo não foi como esperávamos, então sempre vão existir e justa as críticas pela minha escolha, mas eu escolhi sempre pensando no que eu achava que era melhor para nossa equipe. É isso que eu não consigo entender, né? Ele fala que escolheu por opção física, mas o Arrascaeta não tá bem fisicamente, né, cara? Ele não conseguiu dar um giro em cima da defesa do Lanús, por exemplo. E aí, o jogador que mais bem fisicamente tá do Flamengo, na minha opinião, é o Everton Araújo e ficou no banco. Não é possível que o Flamengo não consiga achar um atacante, digamos, pra vir e fazer sombra pro Pedro, ou pra vir e jogar nesse time, pra ser um atacante que vem ajudar o Flamengo nessa temporada. Não é possível, cara. Eu me recuso a acreditar que não exista um atacante, cara, que de bom nível e que venha a somar nesse time do Flamengo. Não é preciso trazer as obviedades como o Marcos Leonardo, Caio Jorge, ou o Evanilson, que foi falado também, o Igor Jesus do Nottingham Forest. Esses jogadores são muito óbvios. Será que não existe jogadores fora desse contexto que são tão bom quantos e que estão por aí que a gente consiga trazer, cara? Eu acho que existe, cara. Eu acho que existe. Só tá escondido por aí ou que a gente não conhece, mas que o José Botto tem que ir atrás desses jogadores. Agora, eu fico incomodado demais quando ele vem e dá uma entrevista dizendo que não consegue trazer jogadores para América do Sul e eles não querem vir jogar no continente sul-americano, por exemplo. Eu fico muito incomodado com isso, porque na minha visão é uma má vontade de procurar jogador. Eu acho, eu posso estar errado. Enfim, rapaziada, deixa nos comentários. Você acha que o José Botto tá fazendo o suficiente para trazer um jogador para o ataque do Flamengo ou não? Tá fazendo tudo que pode? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E rapaziada, até o próximo vídeo.